Bom, tá todos me escutando aí? Muito bem, estamos escutando bem. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite Josafá, boa noite Michel, boa noite William, que infelizmente acabou de sair. Tô aqui há algum tempo escutando vocês falar a respeito disso. Frequento sim a CCB, inclusive a maior parte da minha família frequenta. Observando todos os comentários que vocês fizeram, e até por isso que eu fiquei calado, porque eu acho que todos têm direito de se manifestar, né? E como alguns filósofos já falaram há algum tempo, mesmo que não concordando com o que vocês falam, mas evidentemente que vocês vão ter o direito de o dizer. Isso eu já parto por esse princípio. Eu acho que todas as pessoas são livres para pensar e de acordo com o que vem à mente, né? Seja um raciocínio, seja uma ideia, seja o que for, de maneira geral interessante que você achar prudente falar, pensar e agir a respeito disso. Por que eu falo falar, pensar e agir? Porque algumas pessoas falam, mas pensam, né? Se estão falando é porque pensam, mas não tem uma ação. Então, por exemplo, alguns têm ação de sair. Por exemplo, eu não sei se eu entendi errado, se o Michel depois me explicar, porque eu não entendi. O Michel, ele frequenta e não concorda, é isso? Não, eu tô dentro, irmão. Eu tô dentro, mas não sei o que tá acontecendo, não. Só isso. Eu tô dentro. Aí vamos por partes. Aí a forma que aí eu tô falando da minha forma, da minha experiência. Eu, por exemplo, eu da forma que eu vejo, que eu entendi, eu fui debater com muitas pessoas, porque, por exemplo, eu estudo a Bíblia desde que eu aprendi a ler e escrever, eu estudo a Bíblia. Evidentemente que tem muitas coisas que seriam, entre aspas, de autointerpretação. Por exemplo, a questão da idade de batizar, tendo em vista que a Bíblia não é clara, não é evidente do tempo de batizar, tendo em vista, por exemplo, da Santa Ceia, com qual frequência a mesma deve ser realizada, entre outras questões. Ou então, por exemplo, um exemplo bom que eu falo, muitas pessoas falam que a Bíblia não tem contradição. Aí eu pergunto, os dois que estudaram a Bíblia, vocês concordam que ela tem ou que ela não tem? Não tem. Ela tem algumas coisas que a gente pode chamar de contradições, né? São 2.800... Não tem. Deixa só ele falar qual que é o ponto aí, a gente então tá, aí eu vou fazer uma pergunta. Fala. Perguntaram para Jesus, para próprio Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Resposta de Jesus, do próprio Senhor Jesus. Quem crê e for batizado, ou melhor, vou falar com a palavra que está escrita na Bíblia, né? Ou dependendo da tradução, que tem várias traduções, mas vamos pela tradução de João Ferreira de Almeida. Quem crer em Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, será batizado, ou será salvo, certo? Isso. Ok. Aí vem a mesma pergunta feita para o apóstolo Paulo. Só quem crê. Quem crê e for batizado será salvo. Aí vem a primeira pergunta que eu faço. A resposta foi a mesma? Sim. Tem o ladrão não creu, né? Ele foi pro paraíso, né? Ele creu e não foi batizado. Exatamente. Esse é o ponto que eu tô falando. Porque aí vamos lá. Se Jesus falou que quem crer, melhor, Paulo falou, quem crer e for batizado será salvo. Jesus falou, quem crê em Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento será salvo. Jesus colocou que deveria ser batizado, por exemplo. Outro exemplo, quer dizer, Paulo não andou com Jesus, não foi discípulo, muito pelo contrário, teve várias contradições, por exemplo, principalmente entre Pedro e Paulo. Eu acho que vocês que leram a Bíblia, vocês devem ter percebido sobre isso. Aí vem, e entre outras coisas. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu observo é que a maioria das igrejas falam bastante sobre isso. Aí, igual, por exemplo, Josafá. Peraí, Tião, calma aí. Você fez uma pergunta e já tá correndo, já tá indo pra frente. Calma aí, segura. Você então tem que dar um espaço de tempo aí, tá? Jesus Cristo e Paulo falou exatamente a mesma coisa. Um foi mais completo no que falou e o outro só foi mais assertivo. Ponto final. Não tem diferença alguma. É óbvio que você crê e você tem que ser batizado, porque é o mandamento do próprio Senhor Jesus. Foi ele que coloca esse mandamento. Ele fala, é óbvio, eu só vou crer antes. Aliás, eu só vou batizar se antes crer, porque o batismo é um ato de fé. É simples assim. Vocês estão querendo... É que vocês lêem a Bíblia e você fala, se o outro falou uma frase com 9 palavras,
o outro tem que falar com 9 palavras também. Não, são pessoas diferentes falando do mesmo assunto, e é óbvio que pode ter uma diferença de palavra ou outra, mas a mensagem é a mesma, inalterada. Existe uma mensagem do evangelho. Eu vou te dar exemplos aqui. Tem vários exemplos aqui, tá? A Bíblia primeiro, porque é estranho até um cristão achar que existe contradição na Bíblia, é óbvio que você é da CCB, a CCB não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Aí dá até para entender um pouco. Ela contém. Ela contém, que é um absurdo isso aí. Isso aí é um absurdo. Isso aí veio lá do agnosticismo, cara. É a mesma coisa que você pegar uma crença, vamos supor, você pega uma crença do espiritismo e enfia lá na sua igreja. Não tem contradição alguma, nenhuma. Existem frases mais completas e menos completas. Sobre os evangelhos. Peraí, só um minuto. Qualquer livro. Só um minuto, só um minuto. Aí você fez uma afirmação que é um pouco complicado. Você falou que, por exemplo, pegar uma frase do espiritismo e colocar, porque se você for observar exemplo, bem... Eu não fiz afirmação, isso é exemplo. Tá, mas eu falei Tião, exemplo. Escuta o que eu vou falar aqui, Tião. É o seguinte, esse assunto é um assunto bem complexo, é um assunto que eu trato também lá no meu canal, Mentes Maiores, entendeu? A respeito de Bíblia. Por exemplo, fala que Deus, tem uma parte que ele fala que ele não se arrepende, ele não é homem para se arrepender. Aí depois fala que Deus se arrependeu de ter feito um homem. Mas a palavra certa ali, tem que ver no hebraico, a palavra certa é metanoia, é mudança de rumo. Então não quer dizer que ele se arrependeu, quer dizer que o homem fez o errado e ele mudou de rumo, mudou os planos, só isso. Então, estudos da Bíblia, você está certo. Não, eu só quero complementar o que ele falou, porque ele falou, o João Batista fala, eu batizo vocês com água, né? E aí vai vir um que vai batizar vocês com fogo, entendeu? E tem uma passagem lá na Bíblia também que fala que todos nós somos batizados, Paulo fala isso, fomos batizados nele na cruz, então na cruz nós teríamos sido batizados, por essa frase que foi feita. Só que são assuntos bem complexos, e não é o do teor da live, o teor da live são o quê? Doutrinas da congregação que não estão... Exatamente o que eu ia te falar. Aqui está em outro patamar de discutir Bíblia. A gente não vai discutir Bíblia aqui, principalmente com o CCBano. Tá? Com o CCBano tem que ir para dentro da denominação. A gente vai discutir a doutrina da igreja. Quando você encara uma seita lá na frente, com ela, uma seita, a questão não é discutir Bíblia. A Bíblia discute entre os cristãos. O cristão que já está na linha da palavra, você discute. A CCB tem problemas enormes. É a mesma coisa que você está com câncer e querendo discutir se você corta a unha ou não. Não, meu, esquece a unha do pé. Isso é para quem tá saudável. A gente precisa primeiro ver esse câncer aí. Esse câncer, tá? Então, por isso que eu já falei desde o começo, entre os CCBanos aqui, dizendo pra mim, não, já fala, mas você tem que falar de evangelho. Não tem que falar de evangelho. Primeiro, é que eu falo de um jeito meio grosseiro até falar, não, eu não vou falar de evangelho com vocês. É óbvio que eu tô falando de evangelho. Não tem como eu rebater uma heresia sem apresentar o evangelho. Eu falo de Jesus e da graça em todos os vídeos. Só que o que eu mostro pro CCBano é o seguinte, não, aqui com vocês, o meu trabalho é rebater as heresias da sua seita. Esse é o trabalho desse canal. Tem milhares de canais falando de evangelho aí. Milhares de canais. Quantos canal que tem que conhece a CCB e que fala dela com propriedade? Quase pouquíssimos. E eu sou um dos poucos. Então eu não vou. Você tem na sua cidade lá, tem todo tipo de comércio. Tem 2 borracheiros só. Você vai falar pro borracheiro fechar o borracheiro e abrir uma padaria, sendo que já tem 1000 padarias lá na cidade? Tem 1000 padarias. Não, você vai falar, não, borracheiro, como só tem pouco borracheiro, continua borracheiro. Ou seja, o meu canal vai continuar denunciando as heresias dessa seita. Voltando ao assunto aqui do Tião, dentro disso do que eu tô falando, é o seguinte, Tião, você tem problemas muito maiores, meu irmão, do que tentar achar uma contradição na Bíblia. Porque no dia em que o problema da CCB for apenas uma contradição bíblica, rapaz, vai ser uma glória. No dia que eu olhar para a CCB e falar, o único problema que a CCB tem lá agora é porque achou uma contradição na Bíblia, aí vai ser uma maravilha, eu vou discutir isso com vocês. Não, meu filho, a sua igreja, ela chama a denominação de graça. Lá você chama a seita de obra de Deus. Isso é um
escárnio contra o evangelho. Lá vocês falam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é um absurdo. Outra coisa, Muita gente vocês não sabe. falam... rapaz, isso é um chute bem lá, assim, sabe, embaixo, quando dá embaixo, que dói. É a mesma coisa. Lá, o problema de vocês é a bibliomancia. Isso é misticismo. Ou seja, tem um problema enorme. O problema é enorme, tá? Agora, eu acho, Tião, que alguns de vocês entram aqui para tentar levar o assunto pro lado de Bíblia, para ficar discutindo Bíblia, porque não consegue defender a seita. Aí tenta desviar o assunto. Entendeu? Então a gente não pode deixar de desviar o assunto. O que eu tô fazendo aqui agora? Você tá tentando sair, eu tô jogando você de novo pro centro do corne, né? Que é o boxeador, coloca no centro e fala, não, você não vai sair. Aqui é seita CCB. Então, pode seguir, mas aí eu te chamo agora, vamos falar sobre os problemas da CCB que eu aponto nesse canal. A ideia de vocês é entrar aqui e falar, não, Josafá, as coisas que você tá falando da CCB tá errada. E eu vou te provar pela Bíblia que a CCB está certa. É esse caminho que você tem que tomar. Não, mas aí que é a questão que eu... Aí vamos por partes. Dentro do meu entendimento, aí é o meu entendimento, não sou um defensor. Não vou dizer assim, eu entrei dentro do que eu imagino, do que eu penso, né? Dentro do bate-papo que nós temos. Evidentemente que eu acho que nem eu nem ninguém vai concordar com tudo. Afinal de contas, eu converso com várias pessoas que também não concordam com várias coisas que acontecem. Aí, evidentemente, eu concordo. Exemplo, por exemplo, dos ensinamentos, que são vários que eu também não concordo. Exemplo de coisas que eu vi, eu também não concordo. Assim como eu não concordo com coisa que meu pai fala, com coisa que minha mãe fala, com várias outras coisas. Isso é evidente. Questão de conhecimento da palavra. Aliás, vou até dar um exemplo que talvez seja o ideal. Não, mas lá, vamos ajeitar aqui então. O problema da igreja não é nem tanto os problemas pessoais que alguém falou uma bobagem. Eu não vou nem por esse caminho, porque pode falar uma bobagem ali. O problema são os ensinamentos da igreja, regras de fé e doutrina. É a base da igreja. Eu não vou fazer parte da igreja e falar, nós cremos em Baal. Você vai ficar naquela igreja? Não vai, porque a confissão de fé dela é para crer em Baal. Entendeu? Então não tem nada de erro pessoal. Isso é confissão de fé, entenda. Eu estou confessando minha fé nisso. Então, indo para a regra da igreja, a congregação alterou o primeiro ponto de doutrina, dizendo que a Bíblia só contém a palavra de Deus. Você concorda com isso daí? Se você concorda, explica para nós isso daí. Então, dentro do meu pensamento, eu imagino que realmente ela contém. Tendo em vista, que a Bíblia ela é um livro, evidentemente, que foi, na verdade, uma junção de livros que existe, que, na verdade, é uma junção de vários livros. Alguns livros que, se você, por exemplo, quem tentar conversar com uma pessoa que, por exemplo, lê acadiano, lê hebraico, lê em aramaico, lê, por exemplo, e como tem outras partes também do livro que estão em latim ou grego, né, dependendo de qual livro que você estiver vendo, você vai ver que, por exemplo, nas traduções, na tradução de maneira geral, ela tem vários erros de tradução, que, por exemplo, na Bíblia, mas isso aí não configura o problema. Você vai ver vários erros de tradução. Agora, mas exemplo, isso aí não tem nada. Então, mas por que ela contém a palavra de Deus? Você me perguntou se ela é ou se ela contém. Foi essa a pergunta? Ok, eu tô te falando o seguinte. Se eu falar que ela é a palavra de Deus, ela é. Então você vai ter que tirar, por exemplo, a questão dos fatos históricos que ela tem, que a gente sabe que são fatos históricos. Se é fato histórico, mas por que você não pode concluir que ela é. Não, você tem que mostrar a definição. Ela contém por conta disso. Por que eu tô falando isso? Porque vocês não sabem nem a definição do que é palavra de Deus. Não tem nada a ver os erros, não tem nada a ver o erro ali de tradução, não tem nada a ver isso para você justificar que ela contém a palavra de Deus. Eu sei a resposta. Ela contém a palavra de Deus, porque a verdadeira palavra de Deus é lá do púlpito. Ela lá que é a palavra. Não, eu vou explicar pro Tião a ideia dos eu também não concordo, porque aí é a questão humana. Mas, por exemplo, não tem uma parte mas a Bíblia, Tião. Tião, a Bíblia. Por que? E justifica para nós. Por que
a Bíblia contém e ela não é palavra de Deus? Qual que é o conceito de palavra de Deus? Explica para mim o conceito, porque eu estou indo no conceito, a ideia de palavra de Deus. Qual que é o conceito de palavra de Deus? Não, dentro do meu entendimento, quando palavra de Deus, no que pelo menos até o momento eu tive de entendimento, seria a diretriz que Deus deu. Não. Se eu colocar na forma literal, é a palavra de Deus, eu, por exemplo, afirmar que não, Deus esteve aqui e afirmou isso. Não é, irmão. Não tem nada a ver isso aí. Mas se foi Deus que inspirou essa palavra aqui, se foi Deus que inspirou, aí o diabo falou alguma coisa aqui, não foi Deus que testificou do que o diabo falou? Ele falou, o diabo falou assim. É a palavra de Deus, é ele que inspirou esse livro aqui do começo ao fim. Exatamente. Então, se for levar em consideração isso, por exemplo, então tem que tirar tudo que os profetas antes de Jesus havia falado, tendo visto que ele voltou e muitas coisas que foi falado ele teve que rever, porque na verdade não era bem aquilo. Se for levar dessa maneira. Não tem nada a ver, você ainda não entendeu, Tião. Olha, eu vou te explicar, Tião. O seu pensamento é igualzinho dos anciãos da SCB, sem noção. E eu falo isso com todo respeito. Por quê? Vocês não sabem nem o que significa a definição de palavra de Deus, que é o que o Michel acabou de falar. A palavra de Deus não é as palavras que está lá dentro. Não significa a palavra que Deus falou. Palavra de Deus está se referindo à inspiração do livro. A inspiração, ou seja, não importa o que falou, o que o profeta disse, que o outro disse outra coisa, não importa. O que importa é que tudo que está dentro, a gente acredita que tem a inspiração de Deus. Todo o registro que está na Bíblia é palavra de Deus, porque nós acreditamos que atrás de cada autor estava o Espírito Santo registrando tudo. É isso que, irmão, para pensar agora. Vocês não têm ideia nem do que é a palavra, o conceito de palavra de Deus. Por isso que fizeram essa lambança. Por isso que fizeram. O argumento do ancião da CCB, Hélio Bianco, ele veio no vídeo e disse assim, não, é palavra de Deus. Contém porque o amigo de Jó falou uma coisa reprovável. O cara não tem nem ideia. Peraí. Foi o amigo de Jó. Então você está vendo uma frase que é ruim e você está dizendo, Deus não pode ter falado aquilo, não. Olha como você derruba esse argumento que é tosco. Eu nem deveria derrubar. Peraí, então vamos para Gênesis. Gênesis. O que nós vamos encontrar em Gênesis? Adultério, fornicação, homicídio. Quem foi que ditou todos aqueles fatos ali? Quem foi que disse tudo que aconteceu lá? Foi o próprio Deus. Foi Deus que falou, Moisés, pega um banquinho, senta aí, eu vou contar tudo que aconteceu e você vai escrevendo. Foi Deus falando. E ele falou os adultérios que tem lá, as mortes, as palavras de Satanás, é próprio Deus. Então, sabe, não passa nem por uma análise simples dessa. Ou seja, olha o resultado que dá uma igreja que não estuda a Bíblia. Que não tem o mínimo de estudo, incesto lá também. O Cristo falou, tem incesto lá. Os camaradas não estudam nada, a igreja não estuda também, não tem a mínima ideia do conceito palavra de Deus, né? E fica nisso, acaba passando vergonha. Você concorda com o que eu falei, Tião? Você entendeu o que eu falei? Em partes eu entendi, porque se for observar da forma que você tá falando, por exemplo, lá em Gênesis está falando que o homem vai unir a uma só mulher e serão os dois uma só carne. E o que tem? O tempo passou e várias pessoas citadas na Bíblia, por exemplo, Davi, Salomão, entre tantos outros, que tiveram várias mulheres. Se for observar por essa forma, uma das coisas que está lá no começo de Gênesis, que Deus falou que era unir a uma só mulher e seus dois uma só carne, então eles não se deram continuação ao mandamento que Deus já tinha dado. Foi isso mesmo, meu querido. Eu gostei do Tião, que o Tião é... Você, Tião, você é um cara que você quer saber, você quer entender. Você está querendo entender, eu gostei de você, meu querido. Deus tolerou esses homens, entendeu? A dureza do coração deles para não destruir eles, Deus tolerou. É igual você tolera a sua criança quando faz algum erro. Eu gostei de você, Tião. Você quer aprender. Você quer um outro exemplo de Gênesis? Mas Tião, isso continua, não tem nada... Isso não tem nada a ver com o que disse. Quer mais um exemplo de Gênesis? Tá. Não, mas não adianta você dar exemplo. Tião, o seu conceito está errado, Tião.
Não, mas é que o seu conceito já está errado. Vamos ser mais rápido, então. Me responde outro exemplo de Gênesis. Lá fala o seguinte: quando Jesus chegou, Deus, chegou na presença de Adão e Eva e falou: se comeres dessa árvore, que de acordo com a Bíblia era o fruto do bem e do mal, certamente morrerás. Comer e não morreram. Eles não morreram. Mas espiritualmente foi o que aconteceu com eles? Meu Deus do céu, Tião. Espiritualmente eles morreram, meu querido. Amigo, a morte não é uma morte instantânea. Deus estava se referindo que eles iam se tornar mortal. Eles não morreram? Depois? Meu Jesus amado. Mas, então calma, irmão, aí. Então, Deus está falando sobre a morte. A morte vai entrar. Você vai se tornar mortal. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Lá está falando o seguinte: e o pecado se estendeu a todos. Aliás, e a morte se estendeu a todos. Por isso que todos pecaram. Paulo usa a morte para dizer que você é pecador. A morte é o sinal do pecado. Você é mortal? Sou. Sim, então você é pecador. Entendeu? Então você não entende os... É isso que dá, tá vendo? Não dá para debater Bíblia com você, vendo que aí já, sabe, é triste. Não, mas eu tô gostando, Josafá. Através dele, muitas pessoas estão aprendendo. Porque não foi uma morte instantânea. Dia para Deus é como 1000 anos. Eu vou abrir a Bíblia aqui, ó. Eles não entendem coisas básicas como essa, gente. Tá vendo aí, pessoal? Mas através dele, muita gente tá sabendo, tá aprendendo, Josafá. Eu vou abrir a Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia aqui, ó. Para poder mostrar para você. Olha aqui, ó. Esse verso bíblico é um verso. Ele explica isso daí. Deus está falando sobre mortalidade. Não é que ele ia cair duro. Não tinha veneno na maçã. Vamos pôr maçã, vai exemplo, né? Mas o pecado estava na desobediência. Olha aqui, ó. Um verso bíblico, ó. Um verso, ó. Aqui você vai entender, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Olha aqui, ó, por causa de Adão entrou o pecado, e por causa do pecado, ó, entrou a morte. Assim também a morte, ó, passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Paulo está falando aqui que a mortalidade que nós somos é o sinal de que somos todos pecadores. É a mortalidade. A morte é o sinal do pecado. Você está entendendo? Então não tem nada a ver o que você está falando. Tá? Mas, Michel, eu não quero entrar por esse caminho, senão eu acabo desviando da CB, abandonando esse CB, sabe? Eles precisam de muita coisa para chegar nisso aqui ainda, para ter ali um debate bíblico. Então, voltando aqui, ó, conceito de palavra de Deus, ele ainda não entendeu, ele ficou tentando achar ali alguma coisa contraditória na Bíblia. Ó, suponhamos que tem 1000 contradições, não interessa, as 1000 contradições são inspiração. Você tá entendendo? Mas o que eu aprendi com você hoje aqui, 43 anos que eu nunca vi na boca de ninguém, que eu aprendi com você hoje. Então foi produtivo hoje. Foi muito produtivo. Para mim e para quem tá ouvindo. Sim, é produtivo, entendeu? Ali, Gênesis é maravilhoso, Romanos é maravilhoso, porque faz a gente entender essas coisas sobre... Ó, Gênesis e Romano tem uma junção que faz a gente entender a morte, o pecado, né? Nisso a gente ia puxar uma linha, porque Jesus Cristo teve que nascer no ventre de uma mulher virgem, existe um significado para isso, para ele não descender de Adão e Eva, porque todos os filhos de Adão e Eva são pecadores. Todos, tinha homens santos na terra, sim, João Batista era santo, vários homens, mas todos eles eram fruto de junção, homem com mulher, por isso que eram todos pecadores. Jesus, ele nasce sem a junção, para Deus ele era o único homem vivo espiritualmente para ele, o único poder. Então isso aí já puxa um monte de assunto, tá? Mas você vai ter que fazer outro canal explicando de Bíblia. Porque esse conhecimento aí não pode morrer com você, não. Porque eu nunca tinha visto isso aí, ué. Você vai ter que fazer outro canal explicando de Bíblia. Eu gosto de falar de Bíblia. É que esse canal é para falar de CCB, entendeu, irmão? É para falar, para poder libertar. Eu não posso ir por outro caminho. Eu gosto. A gente tem até um grupo de estudo bíblico lá que a gente está fazendo. Mas voltando aqui, ó.
Primeiro, então, você viu que o CCBano não tem ideia do conceito palavra de Deus. Eles não entendem. Por isso que eles vão para um caminho nada a ver. Os argumentos deles não são nada a ver. Uma coisa é você dar um argumento ruim, mas dentro do conceito. Aí dá mais trabalho para você poder corrigir, porque ele está indo pelo caminho certo. O CCBano já está indo para o caminho errado. Pode falar o que quiser. Você fala, ei, você está no caminho errado, volta para cá, cara. Não adianta você tentar argumentar aí. E a questão que eu não entendo, se a Bíblia é uma forma de livre interpretação, e a interpretação que eu tive até o momento foi essa... Irmão. Não é, tá errado. A Bíblia fala, então... a Bíblia fala, ó, ela não é de interpretação individual. Tá escrito isso lá. Eu já ouvi. A palavra de Deus não é de individual interpretação. É alguma coisa assim que tá falando a frase lá. Irmão, a Bíblia, a CCB ensinou assim, você lê e aí vem as coisas na sua mente. E aí, é aquilo que Deus está falando. Todo dia cada um fala uma coisa nova. Se na CCB, no ano, eles lerem lá, vamos pegar Salmo 23, se eles lerem 50 vezes vem uma coisa nova lá, diferente. É uma heresia em cima da outra. Mas a Bíblia, querido, ela tem um texto. Você tem que usar a gramática do português para você entender a mensagem do texto. É simples assim, não é difícil. As pessoas na CB espiritualizam tanto a Bíblia que eles acham que não é impossível de entender. Mas não, você só lê, rapaz. É igual você lê com cuidado para entender a mensagem. Se eu ler 20 vezes Salmo 23, a explicação vai ser 80% a mesma. Então tá. Então, assim, vou te dar um outro exemplo bom, então. É que eu não terminei de falar aquela parte. Que eu comecei a ler uma parte... Não, é que você já estava pro caminho errado, irmão. Aí isso ia tomar nosso tempo e já estava indo pro caminho errado, entendeu? Aí já nem adianta deixar você indo. A gente pega na sua mão e traz você de volta. Não, pode voltar, você está indo pro caminho errado. Tem um irmão aqui na CCB aqui que ele só sabe 3 passagens da Bíblia. Aí as pregações dele é 10 anos, essas 3 passagens. Mas é sempre a mesma. Ó, se eu falar pro Tião aqui, ó, Tião, hoje na CCB abriu Romanos, aonde que foi pregado? 8:31. Se falar abriu Apocalipse, é a porta de Davi, a chave de Davi, que deu, eles só leem nos mesmos lugares. Abriu o Evangelho de João 2, as bodas de Caná. Abriu em Samuel, ou é Cântico de Ana, ou é Davi derrota Golias. Se falar abriu em Josué, qual que é? Capítulo 1. É sempre os mesmos. Eles estão presos nas mesmas pregações. Por que isso acontece, Michel? Porque eles não conhecem Bíblia. Eles só lê as mesmas coisas e não prega nada do que está na Bíblia. Todo culto tem uma invenção nova, eles dizem, e eles chamam aquelas maluquices de dom de Deus. É dom de Deus, você viu o que ele falou? Mas é culpa do povo também, porque quando eu era mais novo, eu andava com a Bíblia onde eu ia, até no shopping. Aí uma moça pegou, tomou a Bíblia da minha mão no ônibus, e ela falou, o que significa isso aqui? Abriu a Bíblia lá num lugar e falou para mim. Aí eu falei para ela, ó, significa do templo, que eles reconstruíram o templo e tudo. Aí ela falou assim... Aí ela falou para mim, não, eu quero saber o que significa isso aí na minha vida. Então as pessoas querem saber de palavra de Deus, não, ela quer saber da vida delas, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Então vamos lá, Tião. Vamos voltar aqui agora, Tião, para outro ponto. Eu vou pegar pontos de doutrina da sua igreja. Pontos de doutrina. E agora o ponto de doutrina número 5. Tião. O ponto de doutrina número 5, deixa eu pegar um inário aqui. Né? Você acredita que a pessoa ela é regenerada no batismo da CCB? Não entendi. Peraí, pergunta de novo, por favor. Na CCB, certo. Se fala lá aqui, desculpa, que quando você se batiza, o seu pecado fica na água e dali você sai uma nova criatura. Está correto? Pelo que eu entendi, sim. Tá vendo? Pelo menos ele está sendo sincero, entendeu? Pelo menos ele está sendo sincero, isso aí é bom. Dá até gosto de falar com o Tião, porque tem uns que entram aqui e tentam ficar enganando. Você sabe que isso é antibíblico, né, Tião?
Isso é antibíblico, e você sabe que o que eu falei é normal, eu não tô pegando palavras assim para tentar enrolar, sabe? Eu tô pegando coisas normais mesmo, tá? Mas o seu ponto de doutrina que vocês não seguem tá falando que a regeneração só se dá pela fé em Jesus, não é no batismo. E que o pecado não fica na água, fica na cruz com Jesus. O batismo seu não regenera ninguém. Mas a CCB, com a mania de espiritualizar tudo, ela espiritualiza tudo. Ela tem que espiritualizar, ela fala que o batismo é santo. Você já ouviu essa frase lá? Santo batismo. As águas santas do batismo, ou santo batismo. Né? Isso aí, ó, nem os próprios pontos de doutrina você segue. Eu vou ler aqui, ó. Ponto 5. Nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. A CCB alterou isso na prática. Na prática, tá assim. Nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se dá no batismo da CCB. Ela alterou para isso, tá? Que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitado para a nossa justificação, coisa que o CCBano também não sabe o que é justificação, né? E os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, né? Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justificação, santificação e redenção, né? Então, você tá percebendo? Eu não tô pegando erros de pregação de ancião. Eu tô indo na confissão de fé da sua igreja. Você não acha que tá estranho, o Tião? Você ficar numa igreja que... Aliás, você concorda com isso, né? Não, é o que eu te falei, porque depois de reler algumas coisas, alguns fatos bíblicos, eu também tô revendo muita coisa. Tô sendo bem honesto com você. Eu, particularmente, tô revendo. Agora, por exemplo, quando fala assim, você tem que... uma parte da Bíblia que eu não me recordo onde fala que os próprios perguntou para Jesus, mas então eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe para ser uma nova criatura? Óbvio que não tem como você voltar pro ventre da sua mãe para você ser uma nova criatura. Não tem como você fazer isso, é evidente. Agora, no meu entendimento, após ler essa passagem, eu entendo, a pessoa ela tem que ser uma nova criatura, ela tem que mudar, o velho homem tem que morrer, o novo homem tem que viver, senão não faz sentido nenhum você falar que você é um crente, ou que você, como diz, que você a partir desse momento é uma nova criatura e com as mesmas práticas de antes, não faz sentido. Não. Tião, mas isso aí que você está falando também está totalmente fora. O velho homem, ele não tem que morrer. Você sabia disso? Não, então ele vai continuar com as mesmas práticas de antes? Não, meu filho. O velho homem já está morto. Isso não existe na Bíblia que você tem que morrer. Você só precisa ser enterrado. O homem morre em Adão. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que você tem que morrer. Na Bíblia fala que quando eu creio, eu sou ressuscitado como uma nova criatura. Em Adão, todos morrem. Está escrito lá em Romanos. Em Jesus, nós somos vivificados. Jesus falou, vocês já estão todos condenados, já estão mortos. Você entendeu, irmão? São palavras pequenas, mas viciantes, e que altera tudo o contexto bíblico. Palavra pequena, rapaz. Não existe morrer. Para Deus, os incrédulos estão andando na terra tudo morto. São todos zumbi. Por isso que Jesus vem no ventre de uma mulher virgem. Para quê? Para nascer um homem vivo. Sem vir da linhagem de Adão e Eva. Se na época de Jesus todos os homens morressem, a morte tinha que ir embora da terra. Você está entendendo, Tião? Como que é complicado? Irmão, para pensar, Tião. Eu tô falando, e tá aqui o Michael, que ele é estudioso bíblico, tá? E quando eu falo, é óbvio que começa a vir as passagens bíblicas na mente dele, ele fala, puxa, é verdade, tá escrito lá, isso é verdade, entendeu? Não tem. A Bíblia, o apóstolo Paulo fala em Romanos 6 que eu tenho que morrer para o mundo. Não é a morte espiritual, eu já estou morto, eu só vou ressuscitar. Agora, minha vontade vai ser crucificada com Cristo na cruz. Ou seja, eu morro pelas minhas vontades. Eu morro pelos meus desejos. Ou seja, agora eu não faço mais o que eu quero, mas eu vou fazer o que Cristo quer que eu faça. É isso que ele está querendo dizer. Aí o CCBano mistura essas passagens bíblicas. Irmãos, nós estamos mortos. Eu preciso de Jesus para viver.
Ele é a vida. Escuta essa aqui. Uma mentira dita várias vezes é tida como verdade. Exatamente. Tião, você parou para pensar, irmão, o problema da sua igreja, às vezes você está entrando em confusão bíblica por causa da sua igreja que é fraca. Fraca, irmão. E com sinceridade, você deve estar pensando em, puxa vida, né? A gente não aprendeu nada lá. Não aprendeu, e tudo que você aprende é errado, é viciante. Você aprende de forma errada. Então, mas tanto é que eu falei isso que eu tô te fazendo pergunta exatamente sobre algumas dúvidas que eu tenho. Por isso que eu tô exatamente te perguntando, surgiu várias dúvidas. É isso que outra eu tô te coisa, falando. não, mas o problema aqui, Tião, ó, não é dúvida bíblica, Tião. Não é dúvida bíblica, tá? A gente tá para te ajudar no câncer que você tem, que é CCB. Tá? Desculpa usar esses termos, mas é que é para te ensinar, que é para te orientar, tá? É para te orientar, tá, Simão? Olha só, presta atenção. Com tudo isso, o que deve vir na sua mente? É o seguinte, eu estou numa igreja onde homens velhos que nunca estudou a Bíblia, nunca leram a Bíblia, estão enchendo minha cabeça de coisas antibíblicas. E é por isso que eu falo que a CCB transforma vocês em religiosos, porque vocês seguem preceitos que eles criam. Vocês não seguem Jesus Cristo. Vocês não seguem a palavra de Deus, porque lá não tem. Então isso deveria te despertar, Tião. Te despertar. Aí para onde que você vai? Você acaba sem querer migrando aí um pouco pro ateísmo. Porque quando você levanta essas suspeitas da Bíblia aí, meu queridão, é que você já tá com um pezão no ateísmo, cara. Se você sair da CCB, você vira ateu amanhã. Você vai ficar igual o Radam. Radam! Dignidade humana. Dignidade humana, não pode esquecer dessa frase. Vai ficar igual. A gaiola é dourada, tem a comidinha, tem a aguinha na hora certa, né? Aí quem é que quer sair da gaiola? Tá protegido lá, né? Entre aspas. É verdade. Entendeu aí, Tião? Tá? Eu tô falando isso aqui, irmão. Ó, vocês podem não acreditar. Esse meu canal aqui, eu tô aqui por amor, irmão. Por amor. Eu comecei aqui há 15 anos atrás, levando só paulada e pedrada. Paulada e pedrada, e tentando falar com vocês e ajudando, tal. Porque vocês estão sendo mal ensinados, mal instruídos, aliás, né? Vocês estão sendo mal instruídos. E aquelas pregações da CCB ali não são verdadeiras, irmão. Não são verdadeiras. Eu acabei de colocar uma pregação aqui, irmão. O camarada tá lendo Josué 1 e não fala, ele não sabe pregar nada porque ele não conhece a Bíblia. Ele não conhece a Bíblia. Você ficaria, Tião, numa palestra de alguém que vai palestrar sobre medicina. O camarada nunca leu o livro de medicina. De repente você fica vendo ele falar as coisas da vida dele, o que ele comeu antes de chegar na palestra. Aí ele viu o vizinho na rua e bebia. Quando vai ver, acabou a palestra. E agora ele vai te operar. Agora é isso que eu falei. E agora ele vai te operar. E você vai falar pra ele assim, mas você sabe? Não, sei, eu tava orando lá e Deus me deu toda a revelação da medicina. Pode ficar tranquilo. Qual que é a pessoa aí? Aí você descobre que naquele hospital, cada 10 operados morre 9. E eles falam que foi Deus que quis assim. É complicado, rapaz. Mas o rapaz aí quer aprender, ó, interessante, eu gostei. Não, pra ser honesto, várias vezes eu infelizmente, eu tive que virar as costas no meio da palavra e ir embora, porque as coisas que o próprio pregador estava exortando após o capítulo inteiro não tinha nada a ver. O cara fugiu totalmente e quis dar continuidade de uma forma que não tinha como acreditar, não tinha uma lógica mínima do que estava falando, nem um tipo de contexto. Várias vezes aconteceu. Aí a pessoa para de explicar a palavra e já começa com a exortação, e começa a querer negociar, Deus falou isso, Deus mostrou isso. Conselho, Tião, conselho de coração. Eu não tô dando esse conselho de mal. É realmente, vai embora, você tá perdendo seu tempo, irmão. Ó, você não é crente lá dentro. Morrendo lá não vai te ajudar em nada. Os anos que você ficou lá, você pode ter tocado instrumento, não ajudou em nada. Para Deus isso não vale nada, irmão. Porque Deus, ele se importa com o evangelho do filho dele. É isso que ele se importa. Acabou. Se a igreja não tem evangelho do filho dele,
Pra igreja, pra Deus, irmão, quem tá no botequim, no mundo e na CCB é a mesma coisa. Porque vocês falam, não, mas eu não tô no mundo. Não, é que vocês não têm ideia do que é mundo, qual é a concepção de Deus pra estar no mundo ou não. A concepção de Deus é o seguinte, se tá com meu filho, tá comigo. Se não tá com ele, tá no mundo. Não interessa se você tá numa igreja ou em outro. Pra Deus, assim, se você creu nele, de fato, você tá comigo. Se você não creu nele, não importa se você tá numa seita, que você vai todo dia naquela igreja, se você canta hino, se você trabalha de graça lá, se você doa a vida, se você doa sangue pro filho do ancião, que vai ser você vai lá doar. Não interessa o que você doa lá. Pra Deus, você tá no mundo. Só tá... O Apocalipse fala, né? Exatamente. Sai dela, povo meu. Isso. Eu vou até responder o Edson ali embaixo, que viu? Vocês não ajudam ninguém, só critica, Josafá. Esse não ajuda é que ele quer dizer que eu não ajudo em nada na Santa. Ele quer que esse canal dê alguma ajuda pra Santa, se eu falo bem dela. Não, filho, realmente esse canal não é pra ajudar a sua Santa, tá? Desculpa. Esse canal aqui é pra falar de Cristo e denunciar as heresias da sua seita, tá? Desculpa aí o Edson, eu sei que você tá bravo, meu irmão, mas eu queria muito poder fazer esse trabalho sem irritar vocês. Mas não vai dar, porque a sua santa, a gente não pode passar a mão nela, porque ela tá tomando o lugar de Jesus, então a gente tem que arrancar ela do pedestal. Tá? Bom, Tião, eu convido você, Tião, ó, anota as perguntas que você tem que fazer. Não vem com pergunta bíblica, Tião. Não é porque eu não sei responder, porque você já viu que eu sei, entendeu? É porque esse canal não é para isso, tá? Mas anota aí as questões que você tem. Vem na próxima live, tá? Eu vou ficar feliz de receber você aqui. Eu respeito você sendo sincero, honesto, tá? Vem, traz os argumentos aqui, irmão, que eu vou ter prazer de responder um por um. Tá, só assim, eu vou ser honesto pra vocês, vou abrir o jogo pra vocês entenderem. Eu, particularmente, hoje eu moro na Europa, certo? Eu não moro mais no Brasil. Aqui na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, as mulheres podem tocar instrumento. Não. Lá no Brasil não pode, o que já me causou bastante estranheza. Eu acho que vocês também achariam estranho, né? Lá nos Estados Unidos pode tocar violino também, né? Então, aí, por exemplo, a parte... Mas aí você ficou bravo, Tião. Aí você ficou bravo, você não gostou. Não, eu fiquei sem entender nada, porque como que no Brasil eles não permitem mulher tocar, aqui permite. Eu já achei... Mas aí você ficou indignado. Aí você ficou indignado, então. Não, eu particularmente não. Eu não tenho nada contra as mulheres tocar, muito pelo contrário. Eu nunca tive nenhum problema. Falando que você ficou indignado com a postura do Braz por ele ter 2 pesos e 2 medidas, é isso? Exatamente, é isso que eu fiquei sem entender, porque como que no Brasil as mulheres não podem tocar, aqui pode tocar? Tá, aí isso aí deixou você indignado. Mas quando o Marsola disse que o Hélio Bianco disse que a coleta é santa e faz parte da salvação, isso aí te deixou indignado também? Que a coleta é santa e faz parte da salvação? Eu particularmente, dentro do que eu li a Bíblia, não entendi nada disso, eu não tive esse entendimento, não. Mas isso te deixou indignado? Pra ser sincero, sim. E quando o Marsola disse que Jesus morreu e ressuscitou, mas no reino ele não entrou? Não, mas até sem lógica isso. Pois é, rapaz, é os líderes da sua igreja. E quando o Marsola disse que quem não tem riqueza, casas, carros, não tem Cristo. É sério que você tá falando isso? Rapaz, tem vídeo meu aí mostrando, tá com a cara dele falando lá. Cara, nossa, agora eu tô surpreso, sendo bem honesto. A das conclusões da Bíblia. Você quer que eu te mostro agora as principais heresias? Você não vai ficar assustado? É sério, o vídeo é forte. O vídeo é forte. Não, peraí, eu tô sendo honesto, eu não tinha visto isso aí não. Se eu tivesse visto, eu te garanto que eu tinha virado as costas e saído da igreja na hora. Ah, então você vai sair. Se você honrar com a sua palavra, você sai hoje. Hã? Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou te colocar o vídeo aqui. Ó.
Entenda uma coisa, Tião. Esses vídeos são da CCB, tal, eu usei aqui. Eu jamais ia colocar algo que eles não falaram, porque eles processam mesmo. Me processaram, perderam, tá? Porque aqui eu não uso mentira nesse canal. Eu não minto, eu não engano, eu não invento nada, tá? Porque se tem um canal que tá passando sabe, como é que fala? Pelo pente fino, é o meu. Tá? É o meu. Então, eu vou te mostrar um vídeo agora, né? E eu peço para todos aí, mas eu só vou mostrar se você disser que você tem peito para segurar, para assistir, e você falou que se visse você ia sair, então você vai se preparar para sair. Posso pôr para você ver? Vai lá. Ele é forte o vídeo. Pode. Eu separei algumas das heresias e fiz um vídeo, e eu vou colocar agora para você assistir. Fica aí, pessoal, pega a pipoquinha, vocês aí, o Tião aí hoje vai tomar um impacto. Se ele nunca viu isso, que eu não acredito como ele nunca pode ter visto isso, mas o vídeo tem 4 minutos, tá? E eu peço que vocês assistam, que isso vai valer a pena. Assistam aí. Irmão Radam. Irmão, é bom e prazeroso pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isto. Irmão, é bom e prazeroso pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isto. Benções terrenas, porque muitos se alegram com isto. A coleta também não é esmola. Eu tenho um trocadinho aqui, eu vou dar. Também não é dízimo. A coleta é santa, irmãos. 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 A coleta faz parte da nossa salvação. 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 E aqui o povo está feliz, porque Deus aumentou a alegria desse povo. O povo, nós temos testemunhos que não são um, é muitos e milhares. Quantos que quando vieram para a graça de Deus não tinha nenhum paletó, nem um sapato. Hoje tem boas casas, tem diversos carros, tem diversos carros, tem diversos carros, tem diversos carros, tem empresa, tem família, tem filhos formados. Alegria aumentaste. O que estava na mão de outro veio para a tua mão. Deus te abençoou, porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Ouça isto, tua vida não vai para frente. É porque você não tem Cristo. Ouça isto, tua vida não vai para frente. É porque você não tem Cristo. Ouça isto, tua vida não vai para frente. É porque você não tem Cristo. E ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. E ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. O Filho de Deus, ainda ele não entrou. O Filho de Deus, no reino ele vai entrar.
E aí, ô Tião? Você viu aí? Isso pra mim é grave demais, rapaz. Tá pior do que essas religiões, sabe, que combatem o cristianismo. Porque você não vai para aquelas igrejas justamente porque eles falam contra. Agora, você vê esses camaradas fazendo essas diversas pregações, diabólicas essas pregações. Tá aí, você falou que se você visse, você saía da congregação. Tá aí, meu querido. Tá? E essas pregações estão todas aí, tá? Você pode procurar lá as pregações originais. Não tá fora de contexto, ok? Tá tudo dentro do contexto, né? E é esse o resultado de uma igreja que não estuda a Bíblia. É isso aí. O que você achou do vídeo? Sem palavras. Não dá pra argumentar, desculpa, não dá. Eu entendo você, Tião. Tá? Eu saí de lá por causa disso também, irmão. Porque chega uma hora que não dá mais. No começo, eu também tentei ajudar, reformar, mudar a igreja. Eu tentava defender a sede, só que chega num momento que você fala, não dá mais. Não tem como, tá? Você vê que o Espírito Santo, ele tá te apertando mesmo para você sair dali. Esse vídeo é pesado, irmão. Sabe o que é pesado nesse vídeo? É que o que eles estão dizendo é verdade. Eles falaram de verdade. É isso que deixa o vídeo pesado, que assusta. Então, irmão Tião, eu falo de coração, irmão. Se Deus abrir totalmente os teus olhos sobre o que é congregação, você se assusta, você nunca mais pisa o seu pé lá, irmão. Nunca mais se pisa o seu pé lá. Porque aquilo ali, há muito tempo, irmão, eu falo isso e não é para ofender vocês. A CCB está sendo governada por um espírito diabólico. Tá? Aquilo ali é muito pesado. O camarada falar que Jesus morreu e não entrou no reino, ele não entrou no céu, isso é um absurdo. Só pode estar tomado pelo espírito ruim. E outro, ele falou, se a sua vida não vai para frente é porque você não tem Cristo. Mas nem na Universal eu ouço essas coisas. Lá eles respeitam os pobres. Eles pedem dinheiro ao pobre, mas eles respeitam. Nem na Universal eu vejo essas coisas. O outro falar que para você se salvar, você tem que dar dinheiro na igreja. A coleta é santa e faz parte da salvação. Você ouviu aí o senhor falar? Rapaz, ó, te falar, viu? Tá braba a coisa lá. Eu não sei se a coleta é santa, mas agora ela é única, né? O Michel é bom, é verdade, né? Não, lá é a coleta, eles ajuntaram a coleta para pegar aqueles que ajudam na piedade, né? Para tirar o da piedade, colocar lá. O pior é eu ver as fotos lá da igreja de Central de Goiânia. Infelizmente, eu até ajudei a construir aquela igreja lá. De Goiânia? Eu já fiz tanta coisa lá, rapaz, você não tem ideia, que eu já construí, que eu já ajudei a igreja. Eu era um CCBano puro e eu estava indo para a obra de Deus. Acordava às 6:30 da manhã, colocava um bonezinho, uma roupinha surradinha. Para onde você vai, Josafá? Estou indo para a obra de Deus. Era o canteiro de construção de obra. Estava indo para a obra de Deus. Meu pai do céu. Você vê até o CCB. É que assim, Tião, demorou pra você fazer um canal, rapaz. Vai fazer sucesso. Tá precisando de alguém. Eu tô percebendo que você tem criatividade, rapaz. Porque infelizmente... Eu tô vendo que eu tomei um caminho sem volta, viu? E o chicote vai cantar nas minhas costas, viu? Quando eu chegar lá. Vai mesmo. Você tá na CB ainda, Michel? Tá, né? Tô lá, ué. O senhor vai chamar vocês dois pra conversar. O chicote vai cantar, gente. Eu tomei um caminho sem volta agora. Não, é que assim, infelizmente, eu mesmo já parei de ajudar na construção, de finalizar por conta de algumas coisas que eu tinha visto lá, que acho que se a maioria do povo soubesse, ia ser revoltante, como a maioria dos irmãos que participavam e viram algumas coisas que aconteceu, não participou mais, né? Até o final da construção daquela igreja. Mas, até o que eu comentei há poucos dias com um amigo meu, antigamente o ensinamento, por exemplo, é que não podia passar na televisão, não podia passar em nada, e agora tem as lives, entre outros detalhes que foi alterando, né? Tudo bem, é uma questão normal que acho que com o passar do tempo seria necessário alterar, mas
observando que fala que a palavra é imutável, que não ia mudar, e a gente vê que as mudanças estão acontecendo. Só que algumas de maneira boa, outras de maneira ruim. Então depois de ver esse vídeo, é bem complicado, não dá pra defender não. A obra de Deus já teve uma anciã, né? Mulher, né? Você sabe disso, né? Já teve no começo. Na verdade, quando eu acompanhei algumas partes históricas que eu acompanhei do irmão Luiz Francisco, por exemplo, quem já foi nos Estados Unidos, lá na cidade de Buffalo e conhece, já vai achar bastante diferença entre o que é a igreja lá e o que é a congregação. Já uma diferença grande. Ele foi o único fundador da igreja que foi expulso da própria igreja dele. Você sabia disso, né? Ouvi falar. Ele já fundou também a Assembleia também. Fundou uma Assembleia também, cristã, né? É porque das questões que eu acompanhei, na época até o nome era diferente, acho que era Assembleia Cristiana, parece. Porque, na verdade, os italianos, eles contam algumas histórias que a maioria das pessoas não acredita, mas, infelizmente, é fato histórico, não tem como contestar. Não dá pra bater de frente. É o que a gente viu que é a realidade. É igual tem algumas igrejas lá que eles falam que foi daquela época lá, e inclusive tem assinatura de Assembleia Cristiana, algumas igrejas lá na Itália. Mas você acordou, o primeiro que acorda salva a família. Radan, nós vamos encerrar, porque já está indo para 3 horas de live, estou cansado. Eu peço que vocês, por favor, entrem mais cedo quando começa a live. Aí vocês têm mais tempo para ficar aqui. Tião, irmão, por favor, irmão, tá? Estuda mais a Bíblia, mas primeira coisa que você tem que fazer, tira as dúvidas da sua cabeça. Se você olhar para a Bíblia, irmão, com desconfiança dela, não vai fazer efeito, tá? Não vai fazer efeito. Você tem que crer, irmão. Eu creio e eu vou explicar para você. Peraí. Você estava cansado, irmão. Lógico. Você estava cansado, irmão, Josafá, ficou 1h30 a mais. Eu tô tentando ficar aqui 2 horas na live, mas eu não consigo, rapaz. Já teve live de 6 horas aqui, acredita? Quase um turno de trabalho. Presta atenção, William. Ô Tião, eu gosto de usar muito raciocínio lógicos, porque a lógica ajuda a entender mais fácil. Presta atenção. Deus fez o mais difícil, mandar o filho vir morrer. Morreu, ressuscitou. Aí, o cristão, ele vai pensar o seguinte, bom, Deus mandou o filho morrer, mas não conseguiu guardar a mensagem, que é o livro. Porque se não tiver o livro, Jesus morreu só para aquela época. Acabou. A morte é em vão. Por isso, eu acredito que tem o poder de Deus por trás desse livro, ajudando a conservá-lo por todas essas gerações. Porque é nele que está contido a história do cristianismo. Aí eu estou falando contido como história, tá? Ou seja, é no livro que vem a mensagem da história. Então seria, sabe, coisa sem nexo. Falar, Deus manda o filho morrer, mas depois ele coça a cabeça e fala, e agora? Não consegui guardar a mensagem. Chegou lá, o povo está acreditando em coisas que não é para acreditar. Não tem lógica isso. Se você não acreditar na Bíblia, automaticamente você também não acredita em Cristo, você não acredita em Deus. O diabo sabe disso e é por isso que ele entra disseminando desconfiança, dúvida, porque você pode ver os ateus da CCB que saem aí, que eles desconfiam da Bíblia e o comportamento deles é de ateu. De ateu, homens que não acreditam em nada, porque a palavra fé, filho, e crer, é justamente acreditar em algo que não pode ser provado e algo que você não vê. A própria Bíblia fala, fé é você crer naquilo que você não vê, mas espera. É isso que é fé. Entendeu? Porque se for provado, aí não tem mais fé. Aí perde o sentido da fé. Entendeu? Então, por favor, viu, Tião, vai para as escrituras, irmão. Tá? Vai para as escrituras, e tira essa desconfiança e procura ver uns pregadores mais bíblicos e, de preferência, meu filho, se você puder, sai da congregação, não tem nada de bom para você. Tem como depois você me passar algum contato seu pra gente conversar? Telegram. Baixa o Telegram. Baixou o Telegram, vai naquela lupinha e escreve Josafá Agra, você achou o meu contato pessoal.
Você vai mandar mensagem, igualzinho o WhatsApp. Manda mensagem no privado, a gente conversa. Entendeu? É isso. É simples assim. Mas eu não consigo bater papo lá. Tem alguns que me preocupam. E aí, tá tudo bem? Pois é, tô aqui. Tá. Não dá, irmão. Eu atendo ali para ouvir um questionamento e dar uma resposta. Né? Porque se eu for bater papo com você, significa trocar várias mensagens. Enquanto eu tô falando com você, tá chegando mais 2, 3, 4 mensagens lá. Se eu fizer esse bate-papo com todo mundo, eu não faço mais nada durante o dia. Então, para eu tentar atender todos, e eu atendo todos, irmão. Não tem um que vai entrar aqui e vai falar, Josafá, não me atende. Não, é mentira. Eu atendo todos. Mas para isso, eu dou respostas diretas. Então, quando vocês me mandam uma mensagem, de preferência, já escreve a mensagem toda e fala, eu preciso de uma orientação nisso, naquilo outro, e falar, aí eu vou te dar uma resposta mais completa. Posso até te dar uma outra resposta, uma tréplica, agora alongar batendo papo, não dá. Tem irmão que chega lá e fala, ô Jafá, tá tudo bem? Eu sou aqui de tal lugar. Como é que tá as coisas aí? Eu falo, isso aqui quer bater papo. Quando pergunta, como que tá as coisas aí, tá querendo só bater papo. Não dá pra bater papo, irmão. Não é? Eu queria bater um papo com vocês. Mas se eu fizer isso, eu vou ter que desprezar um monte de pessoa depois. Uma vez na live aqui, eu mostrei pra vocês a quantidade de mensagem que chega, principalmente na hora de live. A quantidade, eu deixei aqui o celular sem o mudo, e toda hora tocando. Quando acaba a live, eu vou lá tentar responder as pessoas. Ainda fico mais meia hora, 1 hora tentando responder ali. Tá bom, meu irmão? Desculpa, eu sou bem franco, eu sou bem sincero, mas vocês podem ter certeza que atrás dessa franqueza eu tô falando isso com cuidado, com amor, tá? Com amor com cada um de vocês. Eu trato bem e atendo até os CCBanos que me mandam mensagem aqui para me afrontar. É lógico que os xingos não tem como, né? As ofensas que eles mandam também. Eles aproveitam que é no particular, aí vem, rapaz. Eles vêm mandar mensagem aqui, eu já vejo logo o CCBano. Quando eu vejo que o nome dele é X61214, não tem nome. Não tem foto. Isso aqui é um CCBano. Quando eu já vejo, isso aqui e é batata. Eu acerto 90%. Quando o camarada não tem nome, não tem foto, não tem nada, porque eles têm medo, né? Que eu vou falar, eu não sei o que eles têm medo, acho que tem medo é dos anciãos mesmo. Bom, Michel, gostei aí, o personagem seu perfeito. Gente, o cara tá igualzinho, branco aqui, só pretinho. Ai, Michel, você é fogo, cara. Você deve ser muito engraçado aí no meio da sua turma aí. Dá pra ver que você tem um espírito alegre, assim, um espírito brincalhão, né? Mãe joia. Me perdoa só porque eu não sabia dos seus 15 anos, né? Você falou aí e do seu estudo bíblico, né? E do que você está passando também. E fica com meus sentimentos mais prósperos aí. Você tá na guerra sozinho, meu irmão, porque nós é covarde, viu? Nós tá... Que legal, Michel. Então, você tá sozinho, não vou não. Vai sozinho aí. É legal. Não, mas eu sei, isso aqui é meu mesmo, irmão. É o tranco mesmo que eu vou ter que segurar, mas você pode ter certeza que através da minha luta, muitos vão se beneficiar depois. Muitos, tá? Porque vai criar uma jurisprudência, vai criar uma decisão judicial e aí eles vão, ou seja, eles estão gastando as últimas forças, irmão. Quando acabar todos esses processos, eles perderem todos, não tem mais o que fazer, entendeu? Acabou. Já era. E, Radam, pode ter certeza, vão perder tudo. Recado para os críticos, que eu parei. Depois você pega na próxima que você entrar, que eu quero que você pega uma xícara e joga um cafezinho assim, ó, caindo na xícara. Deus abençoe. Só fazer isso já passou a mensagem que tinha que passar. Tá? Tião, Deus abençoa, saúde em casa. Tô brincando. Você tem que falar, Tião, saúde sim. Fala aí. Então tá, pessoal, boa noite e vocês sigam com Deus aí, bom descanso pra vocês. Obrigado, valeu. Até mais, Michel, um abraço, gente. Deus abençoe a presença de todos vocês. Eu gostei da live, foi um barato.
O Michel me fez rir aqui, e eu ri mesmo de verdade, não foi por nada. Eu achei muito engraçado, porque a criatividade faz a gente rir, certo? Gente, um abraço, fiquem todos com Deus e até talvez domingo a gente faz uma live, talvez. Ou então fica para terça-feira. Michel, é sério, entra nas próximas lives, tá bom? Entra aí, eu gostei. Você é um homem que entende de Bíblia, entende mesmo. Eu achei que você tava me dando umas afrontadas ali. E tava mesmo, você tava dando umas afrontadas mesmo no começo, porque você achou que eu não lembro. Eu amo, eu estudei, não foi a força, não foi pra querer estudar, pra mostrar. Eu estudei por amor, eu queria encontrar, eu queria ler.